Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E o programa hoje está repleto de assuntos, são 4 assuntos diferentes. Tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a Base Nacional Comum e a nova escola. Vamos falar também sobre um livro infantil que conta a história do Aedes aegypti e também sobre um documentário que reúne as memórias do Cine Art Palace. Também vamos falar sobre um encontro que a ADESG de Juiz de Fora está preparando para a semana que vem. Você de casa pode participar do nosso programa. Se tiver alguma sugestão, pergunta ou comentário, é só mandar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 988924905. Bom, vamos apresentar hoje a nossa mesa lotada, né, professor? Conversar com os nossos debatedores. Professor José Luiz Ribeiro, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, feliz porque hoje tem muito tema bom para falar. E a nossa amiga Neuza Bernardes, seja bem-vinda, professora. Bom dia, querido. Vamos falar rápido, né? Porque para poder falar dos assuntos, né? Bom dia, Zé Lu. Bom dia a todo mundo. Como nossos convidados, Wilton Araújo, diretor do filme documentário O Último Cinema, Vestígios de uma Memória Audiovisual. Seja bem-vindo, Wilton. Muito obrigado, bom dia a todos. Também aqui do nosso lado, Priscila Mendes, mestre em Educação Matemática. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, bom dia a todos. Os outros convidados, Fábio Presotto, assim mesmo que fala? Isso, bom dia. Biólogo, professor, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. E Elba Helena Santos Presotto, também bióloga, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Vamos receber também, no último bloco, o coronel Carlos Alfredo Silva de Queiroz, delegado da ADESG de Juiz de Fora. Bom, vamos começar o nosso primeiro dos 4 assuntos hoje. Quero ver com você, Priscila, o que é essa Base Nacional Comum e a nova escola? Qual é o objetivo? Bom, a Base Nacional Curricular Comum é um documento que já vem sido pensado ao longo dos anos. Na realidade, desde a nossa Constituição de 88, ela já fala que a educação infantil, desde a educação infantil do ensino fundamental, nós já devemos pensar numa base, no ensino, para ser único para a educação básica no Brasil. Isso desde a Constituição de 88, nosso governo, né, o Ministério da Educação, já pensa numa educação no ensino fundamental para que atenda a todos os alunos da educação básica. Depois, com o passar dos anos, em 1996, com a nova lei de diretrizes e bases que norteou o nosso caminho, ela dizia que desde a educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nós já teríamos que ter uma base nacional comum para que o nosso ensino fundamental tivesse uma base curricular comum, de forma que atendesse a todos os nossos alunos da educação básica, ou seja, a preocupação do governo federal é que os nossos alunos tivessem uma educação básica que atendesse de forma integral a todos. Nós sabemos que o Brasil, nós temos diversidades e desigualdades culturais, sociais, de norte a sul do nosso país. Então, a gente podia pensar que como atender com um currículo nacional de forma que atendesse os nossos alunos com toda essa diversidade que o nosso Brasil tem. Então, na realidade, a base veio hoje, depois da Constituição de 88, da nova lei de diretrizes e bases da educação, com os parâmetros curriculares de 96, hoje, após a terceira versão da Base Nacional Curricular Comum, ela veio para atender não como um currículo para as escolas, mas como uma base nacional, de forma que atendesse, que fala para o nosso Brasil, que fala para a nossa escola o seguinte: olha, esse daqui é uma base para que todas as escolas
para que todos os alunos sejam atendidos e que aprendam o mínimo necessário para que eles tenham uma educação de qualidade, para que todos sejam atendidos da mesma forma. Priscila, uma pergunta que deu muito tumulto aí, com retirada de disciplinas como história. Como é que ficou isso? Não. Você podia esclarecer para o nosso público, porque falou história, geografia, e eu estou muito assustado. Eu estou com um espetáculo que pega o século XIX e tem muita escola. E a primeira pergunta que a gente faz quando vai conversar com os meninos é assim: você sabe o que aconteceu 13 de maio de 1888? E aí eles rodam o olho, ninguém sabe nada. Depois, 15 de novembro de 1889, roda de novo. Então eu estou muito assustado com esse tipo de coisa, porque antigamente quando você falava, ai, que saudades que eu tenho aí todo mundo, a aurora da minha vida, né? Tinha um currículo que as pessoas atingiam. E agora a gente está vendo que essa formação que você está falando de qualidade está desaparecendo num certo sentido. Ou não? A preocupação da Base Nacional Comum, na realidade, ela veio assim para quebrar uma fragmentação das políticas educacionais públicas ao longo do tempo. Porque, na realidade, antes, nenhum documento do Ministério da Educação falava e orientava, dava um norte para o professor, que era assim, o que eu devo ensinar em cada segmento. Então, o professor, a Elba como professora aqui, a gente ia para a sala de aula assim, o que realmente é necessário, o que realmente eu preciso ensinar, o que, para quê, como, em cada segmento. No primeiro ano do ensino fundamental, quais são os conteúdos, aí, a sua pergunta é pertinente. Quais são os conteúdos necessários que eu preciso ensinar? Como eu preciso ensinar? Para que eu preciso ensinar? O que isso gera de conhecimento? Isso é uma informação? Como que eu faço com que essa informação gere conhecimento? Então, a gente não tinha nenhum documento que norteava o professor nesse sentido. E aí, a gente tinha os livros didáticos, claro, Com os parâmetros curriculares, o que aconteceu? Ampliou um pouquinho, porque ele deu um norte no seguinte sentido. Agora tem o seguinte, olha, tem as questões da interdisciplinaridade que a gente pode trabalhar, mas também faltou um pouco o que trabalhar. Agora a base, ela veio para falar o seguinte, olha, no primeiro ano do ensino fundamental você vai trabalhar esse conteúdo. Qual? Com essas... Vem discriminado, vem os objetos de conhecimento e as habilidades que eu preciso desenvolver em cada área de conhecimento. Então, e não se perdeu nenhuma área de Priscila, conhecimento. Então essa modificação, ela realmente foi para melhor. Exatamente, ela é significativa, porque na realidade nós não perdemos nenhuma área de conhecimento. Porque teve tanta gente contra que deixava no público uma dúvida. Quais são as críticas, então, que as pessoas que eram contra faziam uma coisa que unifica o saber, unifica o ensino e que também facilita, por exemplo, se você sair daqui de Minas Gerais e for estudar em Pernambuco, você não vai sentir diferença. Porque afinal de contas o país é grande, mas é um só. Então, mas isso não é currículo. Há uma grande diferença entre Base Nacional Comum e currículo. A base não é currículo. Entendi. A base, na realidade, é o mínimo necessário para que o aluno aprenda. Isso é para norte, sul, leste, oeste. Então, a base não é currículo. Por quê? Porque uma característica muito forte na base é que a base respeita a equidade. Então, há uma grande distinção entre equidade e igualdade, porque a equidade, ela respeita as desigualdades sociais, ela respeita as experiências que os alunos têm e trazem, as desigualdades regionais. Então, cada estado vai fazer o seu currículo, respeitando as diversidades culturais. Então, a base é o mínimo necessário. As escolas, as instituições escolares, elas mesmas vão elaborar os seus currículos, respeitando a base. Então, elas vão colocar, além da base, as coisas tudo aquilo que ela julgar necessário, que respeita as suas diversidades culturais de cada estado. Você acha isso bom, então, essa separação? Cada lugar ensinando... Não vai ensinar. Não, o básico vai estar sendo contemplado. Então, ou seja, a equidade vai ser respeitada dentro de uma igualdade. Então, na realidade, foi feito um pacto interfederativo. O que é isso? Um pacto interfederativo respeita a igualdade dentro das desigualdades sociais. Ou seja, eu estou garantindo o mínimo de respeito às
desigualdades sociais, mas eu estou respeitando, eu estou falando, olha, eu vou para o norte, sul, leste, oeste, mas esse mínimo que é contemplado na base curricular comum, todos vão aprender. O a mais é cada currículo, cada instituição escolar vai construir o seu currículo junto aos professores, junto à sua escola, junto ao seu saber necessário que precisa acrescentar. Aí a sua preocupação que é, bom, e o ensino religioso? Sim. Né? E o ensino religioso, que por enquanto ainda não foi votado a questão do ensino religioso. Isso fica a critério da escola. Mas já foi votado no Supremo Tribunal. Ainda não, ainda está faltando, ainda está falta 4-3. Porque antigamente era mais simples, né? Se você era metodista, você ia para o Gramber. Se você era católico, você ia para Santa Catarina, para os jesuítas, cada um na sua. É verdade. Não precisa do pai ficar brigando igual está acontecendo isso. Cada escola tem o seu caminho. Agora, só uma pergunta assim, muito simples, porque os nossos ouvintes precisam entender, porque você está numa alta sapiência e, de repente, a pessoa não vai entender. O que sobrou em termos, vamos supor, uma criança de quando começa, o primeiro patamar, Educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental. Primeiro ano o que ela deve fazer? Porque eu vi agora que acho que foi Pernambuco que ganhou um monte de prêmio, etc. e tal, porque os meninos da oitava, do segundo, né? Acho que tem 8 anos, um negócio assim, sabia ler e fazer conta. Eu quero saber isso. Porque a informação eles estão tendo enlouquecidamente não existe menino hoje que não tenha o seu tablet, que não tenha o seu celular. Então isso complica, porque é a profundidade de um pires que tem esse negócio. Porque não, ele vai saber aquela informação. Como é que fica isso? Então, nós temos uma coisa muito interessante na sua pergunta. Informação, o aluno tem a qualquer tempo e a qualquer lugar. Porque a informação, ele está no smartphone, ele tem no tablet, ele tem na internet, mas a informação não é conhecimento. E aí eu não preciso nem do professor, porque eu não preciso nem da sala de aula. Porque o meu filho de 12 anos, ele vê o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e o que interessa. Sim. Porque às vezes a matemática, as ciências, né, a história não é interessante naquela hora, porque ele não quer aprender aquele determinado conhecimento. A gente está evoluindo, não está em termos de ensino, tá, né? É isso que eu queria uma síntese. Nós temos que evoluir, porque senão o papel do professor se perde na sala de aula. Né? Se perde, porque a tecnologia, ou ela é o aliado do professor, ou ela destrói o professor nesse sentido, né? Então, na realidade, a informação, ela está em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, ou seja, qual é o papel do professor hoje, então? Se a qualquer tempo, a qualquer lugar, o meu aluno, o meu filho, ele consegue essa informação. Então, hoje, o papel do professor tem mudado e precisa mudar. Então, eu, como professora, eu preciso fazer com que essa informação gere conhecimento. Isso o Google não faz, meu smartphone não faz. Sim, porque aí entra o afeto, né? Se o professor não conseguir afeto na sala de aula, ele não consegue a atenção do menino. Está ligado ao afeto também, né? Priscila, infelizmente, o nosso tempo acabou, nosso bloco. É um assunto que, infelizmente, dá para ficar um dia inteiro aqui, né? Um dia inteiro aqui falando. Então, eu vou te convidar para você voltar uma outra oportunidade também, para continuar falando sobre isso. E outras dúvidas que a gente tem, inclusive, o pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a Priscila vai te comprometer a voltar aqui para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Priscila. E já voltamos no próximo bloco. Nós vamos falar sobre o Aedes aegypti também, educação. Não sai daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora e vamos falar agora sobre esse livro aqui, que é Que Mosquito é Este? Aedes aegypti. Estamos aqui com os autores Wilton Araújo, Fábio Presoto e Elba Helena. Como surgiu a ideia desse livro, por favor? Bom, esse livro nasceu de uma atividade que nós fizemos o ano passado, junto com a escola, né? E ele é a transformação de uma palestra que foi destinada ao público infantil, agora com uma visualização para crianças na forma de um livro.
Essa pessoa que fez a ilustração, a Mary, né? Isso. Boa nisso, né? É fantástica. O Adeliano vir aqui para mostrar. O que a criança tem mais dúvida que vocês lembraram de fazer esse livro? Por quê? Qual a motivação do livro? Então, nós queríamos focar na questão comportamental do inseto, né? E aconteceu uma situação interessante que quando a Mary ela começou com a ilustração, ela mandou as primeiras imagens para a gente, aquela sensação assim, né, o inseto com a cara de mal, de malvado. E eu falei assim, nossa, Fábio, não é essa a nossa intenção. Nós, como os biólogos, né, nós queremos passar, né, a importância do cuidado, mas não o aspecto de que o inseto é ruim. Então, aí depois ela contou que ela teve dengue. Então, ela transferiu, na verdade, né, todo aquele mal-estar que ela teve realmente. Porque né? já teve dengue, tem uma imagem muito ruim. Sabe, exatamente. Né? Ô, Fábio, o livro é belíssimo, as ilustrações são ótimas, mas o texto é excelente, porque é um texto que eu falo que é um texto chiclete. A criança pega, sabe? Porque você pega aqui, ó. Depois de sugar o sangue, a fêmea fica inchada e sai voando à procura de um local com água parada. Essa rima é para guardar para a criança. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, quer dizer, além da criança ler ou do pai ler para a criança, você coloca aqui um monte de informação para o adulto. Como é que vocês fizeram isso? Na verdade, a gente recebeu um bom suporte do pessoal da editora, que tem uma grande experiência, né, com esse tipo de livro, e eles já lançaram, falaram, olha, esse livro é importante, porque ele precisa ser trabalhado pelos professores, e esse é o grande objetivo da obra, né? Também é. A gente gostaria que isso se transformasse numa ferramenta de conscientização. Eu estou falando, e a Elba, há alguns anos já sobre o mosquito, né? E a gente sempre fala as mesmas informações e, curiosamente, boa parte do público adulto que está presente nessas palestras ainda demonstra que não tem conhecimento sobre aquilo. Então a gente percebeu que, apesar de toda aquela campanha massiva que a mídia faz, as prefeituras fazem com relação à conscientização, nós não temos uma obra-chave fundamental, que é o quê? Conscientizar a criança. Se a gente trabalhar com esse público, a gente planta uma semente que daqui a alguns anos isso é parte da rotina normal daquela pessoa. Para um adulto já é um pouco mais difícil incorporar, faz um pouco de tempo, sumiu o mosquito, ele deixa para lá. Deixa eu fazer um parêntese nisso que você está falando aí. Você sabe o que interessa para o adulto mesmo? É saber até que ponto a gente já está caminhando para ter uma defesa contra esse mosquito. Porque ele é muito simpático e tudo, mas faz mal para a gente. Então, como é que está a pesquisa para uma vacina, uma coisa qualquer assim? Vocês que são biólogos, vocês estão melhores informados. As notícias não são boas, não. Mesmo porque a gente na biologia, a gente sabe isso, irão surgir novos vírus. Nós iremos nos prevenir contra, né? Podemos fazer vacinas, mas novos tipos irão surgir, novas viroses irão acontecer. Então, isso é um fato. É difícil a medicina hoje acompanhar esse processo. Né? Então, assim, existem os estudos, mas infelizmente não são estudos assim promissores. Por quê? Porque nós temos, pensando na dengue, por exemplo, nós temos vários tipos do vírus. Então a gente faz a vacina para um tipo, aí no ano que vem, quando vê, você já tem, a situação da gripe. Então, infelizmente, essa é a situação. Então, o que nós temos que fazer? É a prevenção de quem transmite. Se nós não conseguimos, então, impedir essa infecção, né, a questão da virose, vamos prevenir com relação à transmissão. Seria o ponto principal hoje. Esse mosquito, ele tem vários tipos de mosquito, por isso cada hora vem uma infecção de um jeito? Não, né? Os vírus que vão mudando. Entendi. Tá? Então, o mosquito é o mesmo, só que ele já vem diferente no próximo ano. Isso, E esse inseto, ele é urbano. Então, ele se adaptou muito bem ao nosso convívio, né? Ele tem tudo que ele precisa na nossa casa. Ele gosta muito de nós. Isso que as pessoas têm que se conscientizar, né? Eles são domésticos, né? Já são da família. Professor, só uma pergunta. A criança, quando você ensina a criança passa para os pais. Não, pai, não faz isso, pai. Eu aprendi na escola isso. Então, esse foi um dos objetivos de ter feito esse livro para as crianças?
Sim, a gente quando se envolveu nessa primeira palestra, que foi o piloto que deu origem ao livro, a gente percebeu que o material de divulgação que chega para a criança, fala assim, olha, ponha lá areia no vaso, tampe a caixa d'água. Isso é importante? É importante. Mas você não explica como o ciclo começa. Por que aquele mosquito está lá, de onde é que ele veio, por que hoje ele é praga, né, ele perturba tanto, o que é que ele causa, que horário que ele está em atividade. Então foi essa lacuna que nós pensamos em preencher. Às vezes nem os pais sabem, às vezes, né? Não, e as crianças, elas procuram, Acho que a criança né? guarda melhor essas mensagens, Ela olha, né? às vezes ela vai no quintal da casa Com e vê se muita tem facilidade. água Ela parada. passa a ser fiscal do pai, Exatamente. né? Esse é o desespero da gente. Você fez uma coisa errada, olha, você Na pode hora. fazer uma coisa que Essa não água pode. está Na sobrando hora. aqui, né? Acho que a criança está num momento de aprender as coisas, tudo que você ensina, ela grava, né? É. A gente já está um pouco relaxado, né? Hoje a gente toma cuidado, amanhã a gente esquece e tal. Mas o que você ensina na escola, chega em casa, tem cobrança mesmo do comportamento. Mesmo porque essa prevenção é uma coisa extremamente difícil. Uma tampinha que fica num cantinho ali, pega a água e dali a pouco os nossos é o amigos suficiente. mosquitos estão chegando, né? Uma coisa interessante que você falou, professor, é que a gente, ao longo do estudo da biologia dessa espécie de mosquito, a gente vê que houve uma explosão populacional deles juntamente com o advento do plástico. Então, enquanto a gente tinha embalagem que era reutilizada, né, o vidro, o metal, a gente foi deixando isso de lado, de reaproveitar, e passou a usar e descartar, que é o que acontece com o plástico. Então, cada embalagem dessa plástica que já cumpriu a sua função, ela vira um ambiente de criação do inseto. E a gente vê isso o tempo todo na rua, né? Esse mosquito sempre existiu, então. Ele não tinha como se reproduzir com o tamanho. Ele chegou ao Brasil na época da colonização, Nossa, junto é com os muito navios antigo. escravos. Isso está contado no livro, né? A historinha do livro. Então, a gente vê que nós tivemos problema com ele no passado, mas o Brasil, por 2 vezes, conseguiu erradicar o mosquito. Né? Só que agora é praticamente impossível, porque a dinâmica de um centro urbano, né, controlar as residências, fiscalizar, é um trabalho hercúleo que não tem como a gente atingir 100%. Não dá mais para o Oswaldo Cruz vir aqui resolver esse problema. Furar as A latas, população não faz toda mais. brigando, né? Aliás, o Aedes aegypti, quer dizer, o mal do Egito, né? É. O odioso do Egito. odioso, O né? odioso do Odioso. Egito. Exatamente. E ele ainda se sente bem entre nós, imagina. Ele, curiosamente, 90% de focos de criação do mosquito estão dentro das residências. Então, muitas vezes, o trabalho de detetização, por exemplo, né, o fumacê está passando, as pessoas O fumacê ainda fecham a passa? casa. Ainda passa, ainda passa. E tem Passam realmente os utilidade. fundos, sim. Oi? O fumacê tem realmente utilidade. Tem, mas veja bem, ele não é específico, né? E se a pessoa não atentar para abrir a sua residência para que o produto possa entrar, né, então a eficiência dele diminui, porque ele passou para fora e o mosquito pode até estar lá fora, mas a grande concentração está dentro das casas. A proteção com tela é fundamental, ajuda bastante. Sim, você conhecendo o horário de atividade do mosquito, você pode se prevenir. Então, fecha a casa, abre um pouco mais tarde, um pouquinho, porque nas primeiras horas da manhã, no final da tarde, é o horário que está entrando muito, né? Ele é o diurno, né? Porque tem o diurno. mosquito da noite, o noturno. Da mas noite é que toca violino nos ouvidos da gente, né? exatamente, que deixa E a gente Aedes do cansado. bem? O Aedes do bem, ele tá tendo resultado daqui uns dias fora, ele funciona? Está muito cedo para falar de resultado, porque o trabalho está começando. Talvez para a gente se pautar em termos de resultado, nós podemos falar de outras cidades onde isso já foi aplicado, como, por exemplo, Piracicaba, no interior de São Paulo. Né? Nos bairros de maior incidência do caso de dengue, a prefeitura contratou, né, esse trabalho dessa empresa, que liberou o Aedes do bem após uma conscientização da população, e os resultados mostram que 80% da população do mosquito reduziu, e com isso houve uma queda significativa no número de casos de dengue naqueles bairros da região. E hoje a população já entende o que significa essa campanha, né? Diz que tudo que está na natureza tem utilidade. Para que serve esse mosquito? Para entender, você precisa olhar não só o mosquito, mas entender o complexo. Quais são as espécies que estão relacionadas com esse mosquito? Adivinha, você ficaria surpresa de imaginar quantas espécies se alimentam desse mosquito. Mas isso a gente conhece pouco, né? Então, por exemplo, simplesmente retirar uma espécie, outra espécie pode vir e ocupar o espaço deixado por ela. Mas, de uma maneira geral, nós temos relações, né, ecológicas entre muitas espécies que
são importantes para esse equilíbrio ali. Então, no futuro, a gente pode ter com essa, né, uma atividade muito mal planejada, um problema ecológico grave. Né? Uma coisa também da questão dos sapos, né? Agora estão poucos que você não vê. Eram dos que combatiam, né? Agora, se elimina o sapo, você não vê sapo. Por isso ele tem tanto sucesso na área urbana. Ele tem poucos predadores, né, no ambiente urbano. Porque é hora de criar o predador, né? Se você Para se pensar. livrar do mosquito, né? Se o homem interfere na cadeia, aí começa a surgir, proliferar. Só para a gente poder encerrar o assunto, eu gostaria que vocês falassem para a gente como adquirir o livro. Aí vocês estão dando palestras, estão nas escolas. Quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Bom, o livro pode ser adquirido no site da editora Franco, né? Já está lá com a editora Franco. E na livraria Arco-Íris, que tem a loja física aqui no centro da cidade, né? No Calçadão. Ou, se quiserem, podem entrar em contato comigo ou com a Elba, né? A gente está tentando fazer uma divulgação sempre que possível junto às escolas. Já fui em algumas escolas, a gente tem dado algumas palestras para divulgar o livro. Então, essa é uma possibilidade que a gente pode também oferecer. Né? Então, caso queiram, então podem entrar em contato comigo ali. Como entra em contato? Então, eu vou passar o contato do meu celular, é 98823-7421. Tá. O site da editora Franco está no livro aqui, www.francoeditora.com.br. Tem também o telefone de contato, que é o 3215-9194. O e-mail, francoeditora@francoeditora.com.br. O endereço, Rua Alft 744, loja 4, no centro da cidade. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Parabenizar. Quem dera se tivesse mais iniciativas dessa, né? Principalmente para as crianças. E é bom que os pais vão ficar de olho agora. Ok, obrigado. Muito obrigado. E deixar também a porta aberta da nossa TV, a mesa de debate, se vocês quiserem voltar para falar como é que está sendo, o retorno. A gente pode estar aberto para vocês. Obrigada. Muito obrigado. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar agora de cultura. Não saia daí.